Começando mais um Foi Flow Podcast, o seu podcast de despertar da consciência e expansão. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento humano, espiritualidade, energia e tecnologia, que são as forças... Tecnologia, Tinel. Sim, tecnologia, que são as forças aqui da Foi Deixe Fluir, a nossa empresa. Eu, Daniela Tineu. E meu amigo Marco Aurélio Caente. Siga nossas redes, curta todo aquele blá, blá, blá que todo mundo fala e todo mundo tá cansado de saber. E hoje vamos para a nossa breve descrição da nossa participante. Gostou do estúdio novo, Tinel? Gostei. Tá feliz? Não, mas aqui isso daqui já foi ao ar. Olha, será que saiu minha voz de novo? Hã? Esse aqui já foi ao ar, a temporada. Não, mas não podemos enganar as pessoas. Vamos lá. Então vamos lá. Hoje temos a alegria de receber Tati Pinheiro, uma mulher que trilha há décadas um caminho de conexão profunda com a arte, a espiritualidade e o autoconhecimento. É muito criança mesmo, desde os 7 anos na música, passando por uma sólida carreira no jornalismo. Olha, pode dar várias dicas pra gente. E eventos, ela descobriu na maternidade e nas terapias integrativas o seu verdadeiro propósito: ajudar pessoas a se reconectarem com a sua essência. Criadora do espaço Tati Bitati, não sei se eu falei certo. Falou. Ok, tá, tô arrasando já. Tati une música, desenvolvimento infantil e terapias como Reiki, aromaterapia, Theta Healing, registros acásticos e hipnose quântica. Hoje ela atua como mentora, comunicadora e facilitadora de processos de cura e despertar da consciência. Seja muito bem-vinda, nossa Olá. Criança querida. É um prazer estar aqui. Nossa criança e nossa mentora. Quero começar agradecendo a boa vontade de vocês, que eu vim de Petrópolis, do Rio. Né? As nossas agendas não estavam batendo e vocês foram extremamente solícitos e, enfim, muito obrigada. Nós que agradecemos, é uma honra. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é autoconhecimento, a chave para a cocriação. Pergunta e ele mesmo responde. Sim, porque eu falei que uma das qualidades que eu tenho é o quê? Corte. Corte, ele adora cortar. Sim. Vamos lá, Tati, você trouxe esse tema, é um tema que a gente gosta muito, né? Autoconhecimento, a gente acha que é fundamental, né? Sim. O autoconhecimento, principalmente. A gente vê que as pessoas que procuram a gente nas terapias que a gente faz, mesmo a gente trabalhando na parte energética, espiritual, você também trazer esse autoconhecimento é importantíssimo, né? Para que você possa sustentar a tudo aquele trabalho que foi feito, né? Então, como começou assim, essa parte de autoconhecimento? Antes até de eu falar um pouquinho da minha questão, eu vou pegar uma deixa sua. Sim. Eu entendo que o autoconhecimento, ele deveria ser o ponto principal, o ponto de partida. Porque quando você se conhece, você foca mais objetivamente no que você quer, nas suas metas, inclusive no teu crescimento pessoal. Quando você se conhece, você sabe qual é a terapia que é mais, vamos dizer assim, que se adapta melhor a você, o que você tenha mais afinidade, ou qual que você tem um padrão vibracional. Entende? Então, se a gente se autoconhece, a gente sabe nossas qualidades, nossos pontos fortes, também sabe os nossos defeitos e pode trabalhar neles, deve acolhê-los antes de mais nada. Então, eu entendo que o autoconhecimento ele é a base para tudo. Então, quando a gente fala em despertar, cocriação da realidade, expansão da consciência, transição de carreira, empreendedorismo, qualquer um desses itens vai fluir muito mais fácil se você tiver um autoconhecimento real. Sim. Então, eu parto sempre daí. E o meu autoconhecimento não foi bonito, como eu estou falando. Por isso, não, mas eu acho... Mas poderia ser mais um fácil, caminho, né? Exatamente. Por isso tem minha mentoria. Que, aliás, não estou com vagas abertas agora, gente. Não estou fazendo merchan, não necessariamente nesse momento. Não, eu falei errado, nenhum não. Ele é lindo, o autoconhecimento é perfeito, maravilhoso. As pessoas se iludem achando que vão encontrar só flores no caminho, e não a verdade. Exatamente. Mas o que acontece? Existem atalhos. Sim. E esses atalhos fazem com que você nem sempre precise passar pela dor para expandir a tua consciência. Sim. E aí, como eu bati muito a minha cabeça, eu tento facilitar, né, de forma que o meu mentorado tenha menos... Cada um tem sua história. E vai ter a hora que você também vai ter que bater a cabeça. É claro. Mas, assim, o que eu posso dar de atalho, que eu já vivenciei, se for pertinente àquela história daquela pessoa, eu dou aquele atalho. Sim. E isso facilita. E esse é um dos diferenciais da mentoria. Nós temos um mantra até, autoconhecimento e antecipação da dor e do sofrimento. Ai, gente, amei. Amor? Perfeito. Tem a nossa assinatura, hein? Pode levar. Perfeito. Mas não tem patente. Não, mas olha, pode Perfeito, deixar né? que... Mas eu vou usar muitas vezes e vou dar o crédito a vocês, porque eu sempre dou crédito às pessoas. Sim.
Olha, eu vai descobri... dar crédito, viu, pra gente. Olha, já estão usando um monte de coisa nossa e ninguém dá crédito. Nem Pix, nem nada. Não, Pix não rola. Pelo menos não ainda não. Mas crédito eu dou com muita honra e muito orgulho. Mas o que acontece? Eu fui descobrindo, eu tinha um vazio. Minha vida é uma vida muito atípica. Eu comecei trabalhando muito cedo, cantando, tendo sucesso, né? Então, assim, tive muito dinheiro. Então, a gente, quando observa uma criança com tanta responsabilidade e tudo mais, é uma vida diferente. Né? É um campo minado, né? Que você está sempre ali, você não sabe bem o que vai acontecer, quais as surpresas que vão vir. Então, quando eu fui para a faculdade e escolhi a comunicação, né? Porque eu podia ter escolhido o bacharelado em música, por exemplo, mas eu escolhi a comunicação, foi um plano B. Porque eu falei, cara, a música já não está pagando minhas contas, porque eu sempre paguei, né? Então, tipo assim, não está pagando minhas contas. E eu sou muito comunicativa e tudo mais. Eu fiz relações públicas primeiro e depois jornalismo. E fui bolsista nos 2 cursos, eu tenho muito orgulho em dizer. Olha. Porque eu estudei numa escola particular, mas eu fui bolsista. Então, eu trabalhava e estudava e ainda tinha que manter boas notas, porque eu era bolsista. E isso foi minha vida inteira. Porque quando eu era criança, também eu tinha que estudar e trabalhar. E meus pais, para que a gente se comprometesse com a escola, eles diziam, olha, vocês adoram cantar, beleza. Mas se for mal na escola... vocês param de cantar. Então, eu fazia questão de ter notas boas. Então, eu sempre fui muito... Eu mesma me autocobrava, num nível, assim... Eu tive uma terapeuta, uma psicóloga, que falou assim para mim, Tati, o teu ISO 9001, né? Tipo assim, não te permite se abraçar, se acolher, celebrar as pequenas vitórias, porque você está sempre num nível de cobrança fora do normal. E eu vivia com um vazio existencial desde sempre. Por quê? Eu sou uma ETzinha. E aí eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse planeta, eu não sou desse lugar. Mas quando eu conheci a Daniela Tineu, ela era uma buscadora nata, igual você. Igualzinha. E é muito sofrimento. Ela melhorou muito. Sim, porque eu também... você está falando, eu estou me identificando bastante. Total. Porque eu era muito, me cobrava muito. Eu também comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Mas desde pequeno eu dançava. Então é uma exigência muito grande, né? Porque você tem apresentações, tem ensaio, tem isso, tem aquilo. Você não brinca, né? Porque você não brinca. Você tem tudo de ensaio, não sei o quê. Vai pra lá. Meus pais viajavam, eu não ia. Então você você é uma outra performance, né? É uma realidade paralela que a gente vive. Paralela. Né? Você pula uma etapa. A filosofia da bailarina. Você pula uma etapa, né? E aí, ao longo de toda a minha história, eu sempre buscava um pertencimento, justamente porque eu tinha esse vazio existencial, né? E hoje em dia eu falo com muito carinho. Realmente eu tinha, eu não tenho mais. Só que eu fui fazendo várias terapias para tentar me achar, para tentar preencher esse vazio. Não era em nenhum momento o meu objetivo... Mentira, em nenhum momento não. Na maioria das vezes não era o meu objetivo fazer uma formação, por exemplo, de Theta Healing para atender. Ou terapia floral para atender. Eu faço muito isso, às vezes até de uma forma de doação, sabe? Uma vez ou outra eu faço atendimento. Mas eu fui fazendo isso para buscar o meu autoconhecimento, a minha transformação. Porque como eu sempre fui muito mental... Na minha cabeça, eu só teria esse upgrade se eu buscasse essas formações que vêm de fora para dentro. Sim, igual Tá se identificando? Sim. Tô vendo seu olhar. E Theta Healing foi a primeira que eu fiz também, não para trabalhar de terapeuta. Foi para minha busca mesmo. Foi a primeira e, tipo... Esse podcast, eu tô vendo que eu vou ficar viajando. Porque já até colocaram vocês alinhados. Tira, eu vou falar com a minha mãe aqui. Vou pagar as contas. Vai pagando as contas, brincando. Vou pagando as contas da Folha. Tá? Não, porque você é a rota da Tineu. É algumas coisas diferentes. Que legal, que legal. É impressionante mesmo. Mas, gente, vamos combinar que esses reencontros estão acontecendo cada dia mais fortes. Graças a Deus. Preciso encontrar a minha cara metade. Tá? Porque a gente precisava, né? A gente está num momento da transição planetária e do despertar, que não tem mais tempo para a gente ficar de bobeira. E aí a gente estava muito isolado. Sim. Nós estávamos muito isolados. Agora a gente está se reencontrando. Se reencontrando. E criando uma rede de suporte. Eu brinco com a Paula Cabral, que eu sei que é amiga de vocês e que já veio aqui e tudo mais. Você e a Paula Cabral na resenha, conversando. Quem que pausa? Tem uma pausa ou não? Pior que tem. Sabe que a gente não se atropela, não. E a Paula já foi no meu canal também, tá? E eu já fui no dela. E super tranquilo. Sério?
que vocês são resenha. Não, é que eu acho que quando uma interrompe a outra, é para complementar, e aí a outra já entende. Sabe jogo de ping-pong? Aí a outra já entendeu que a bola passou para ela, não tem uma coisa de ego, de uma querer... Não tô falando de ego. Não. Eu tô falando de então ego. é gostosa a conversa. É que ela gosta de falar. Eu estou falando da arte. Ela, cara, conduzindo um podcast, ela é absurda. Eu falei, gente, você tinha que ter feito jornalismo. Eu cheguei a pensar nisso. Ela fala muito. Mas não precisa. Ela fala muito bem. Ela acessou no registro acástico dela. É inato. Mas assim, a Paula foi um desses reencontros, sabe? De alma. Foi muito louco. Tem uma passagem que aconteceu recentemente que eu gosto de contar. A gente estava num congresso, foi um congresso lá no Rio. Estava eu, Paula Cabral, que era palestrante, eu estava apresentando um talk show, que é um dos meus projetos agora, é levar talk show para as empresas e para os congressos. Então, ao invés de ficar aquela mesa redonda entediante, que ninguém aguenta mais, eu faço uma condução de uma maneira leve e tal, sabe. E tem ali os palestrantes do congresso. Conteúdo muito chato. Exato, e é super divertido, porque eu tenho essa leveza. Sim. E aí eu fiz o talk show, Michele Gil estava fazendo uma participação especial, conduziu uma meditação, a Paulinha estava fazendo a palestra dela e estávamos nós três conversando. Aí chega Marcelo Santiago, que é da terapia do riso, e fala assim, gente, mas vocês se conhecem há muito tempo, né? Nossa, e tal. Aí eu falei, sim, eu e Michele há 8 meses, eu e Paula há 2 meses, e a Paula e a Michele há 2 dias. Vocês estão brincando. Eu falei, não, porque era exatamente isso, foi um reencontro de almas, entendeu? E isso está acontecendo porque a gente precisa um dos outros, senão a gente não vai dar conta. O que eu entendo agora é que é um chamado para quem está, de fato, comprometido com o despertar, porque a gente sabe que tem muita gente que entrou nesse mercado porque virou modinha e tudo mais. Sim. Mas para quem está, de fato, comprometido com o despertar, em ajudar a elevar a vibração da humanidade, porque o planeta está evoluindo. Gaia já está na quinta dimensão. E nós, então, fomos convocados. Vocês foram convocados? Sim, foi 100% canalizada. Ai, que máximo! Não, nosso trabalho ele existe há muitos anos, a gente sempre fala isso. Mas a Daniela sempre com essa parte mental e emocional e eu com a energia e com a espiritualidade. Mas a gente desenvolve isso, eu desenvolvo espiritualidade desde pequeno. Mas a FOI, que ela é um projeto Nova Era, ela tem 2 anos e meio. 3 anos. Que eu nunca conto o início, porque o início era um ajuste nosso, até por causa dessa transição da nossa vida mundana que nós tínhamos, porque a gente teve que... Esse chamado era um chamado para a gente trabalhar com isso, tipo... Viva isso, atenda com isso. Então, dê esse suporte 24 horas, entendeu? Esteja online 24 horas para o projeto. Então, também, eu não conto porque essa transição, ela foi difícil para nós dois, né? Entendeu? Mas o nosso foi uma convocação. Eu entendo que essa convocação também aconteceu comigo, só que foi de uma maneira intuitiva. Eu não tenho clarividência, nem clareaudiência, nada disso. Clareaudiência, foi certo? Isso. Nada disso. Mas, por que eu entendo que foi uma convocação? Porque toda vez que eu saía do rumo, levava uma porradinha, tinha que voltar. Aí saía do rumo de novo, levava outra porradinha, tinha que voltar. Alguns tapinhas quânticos eu fui levando. Então, eu também entendo que foi uma convocação, sabe? Porque agora, quando eu me alinhei, eu falei, ok, entendi, é esse o caminho? Porque às vezes a gente leva um tempo para entender, né? Claramente eu qual muito controladora. Sim. Entendeu? É muito racional. Tu quer a resposta, tu quer saber como que vai ser o caminho. Como? Essa é a questão. Isso. Voltando ao tema, né, do nosso podcast, esse é um outro pulo do gato. O como, na cocriação da realidade, ele não interessa. Não interessa. Porque você era muito mental. Como é do universo total. Porque ela também era assim. Não é? Imagina eu como espiritualista total e ela totalmente mental. Então, porque, tipo, mas como que vai ser isso? Não, mas eu quero saber, mas qual que é a rota? Mas o que vai fazer depois? Aí ele devia falar assim, vai ser providenciado, não se preocupa. Mas as grandes obras, você não tem o entendimento, tem? Tipo, Deus você entende? Amor você entende? Não. Fé você entende? Você só segue o fluxo, eu deixe fluir. Por isso que esse slogan também, 100% canalizado, ele foi, deixe fluir. Porque quando você está conectado com o amor, luz e ordem, você está no fluxo. Então, você só surfa a sua onda. Você não tem que ficar... Claro, muitas coisas você tem que entender pelo seu autoconhecimento. Mas não adianta você querer isso, para mim, Marco, você entra no ego quando você acha que você tem que entender tudo e todos. É o controle, né? É o controle. Então, mas você não tem que entender, isso é a fé. Mas o controle é o ego com medo. Sim. O controle é o ego ferido. O controle é o ego se protegendo, é um mecanismo de defesa. Sim. E eu entendo o que você está falando e
quando eu crescer, eu quero ser que nem você, entendeu? Para mim ainda é um processo. Eu ainda não consigo entrar completamente no fluxo, mas eu percebo uma mudança minha absurda. Sabe, eu celebro hoje essas conquistas, porque são frutos de muita dedicação ao autoconhecimento, sabe, à autoanálise. Começou num processo de eu acolher a minha criança interior. E qual foi essa chave? Você sabe, você consegue identificar para a pessoa que está escutando a gente. Para você, além, você falou os pontos chaves que sim. Quando você começa, a gente sempre fala isso, né? Quando a gente percebe que tá tudo dá errado, você vai dar errado, sim, você está no fluxo muito claro também, que você está fora do seu fluxo natural. E essa chave para você, qual foi? Você consegue lembrar mais ou menos? Eu acho que eu tive várias chaves, não foi uma chave só, mas assim, o que me vem à mente agora para trazer para vocês, para dividir com a audiência de vocês, foi no início da pandemia, quando eu fiz um curso com o professor Amit Goswami. Ah, sim. Porque eu acho, pela Quantum Academy, eu acho que a física quântica ela me trouxe um pouco dessa racionalização que eu precisava para entender o todo, para entender o universo, para entender o soltar. Porque a física quântica diz exatamente isso. Se você não solta, você faz a sua parte. Depois você tem que soltar. Aí é o universo que tem que terminar. Eu sempre brinco e falo, a gente tem um sócio, que é o universo, Deus, enfim, tenha o nome que tiver. Né? E ali tem um contrato. Olha, você faz isso e eu faço aquilo. Você não fica... Quando você tem uma sociedade, cada um tem a sua função e você precisa respeitar. Você não pode ficar tomando conta da função do outro, senão essa sociedade não funciona. Estamos arrasando nesse aspecto, Tinel. Você tem que confiar que delegar para o outro que é dele, confiar que ele vai fazer. Eu mexo no dinheiro, ela nem sabe. E aí é justamente isso. Se você fica segurando, controlando, o universo não consegue trabalhar e fazer a parte dele. Então, aí é o tal do efeito Zenão da física quântica. Né? Que é quando você joga tudo que estava sendo materializado para você conquistar, do nada. Entendeu? Então, eu acho que essa foi a minha chave. Foi esse curso de física quântica que eu fiz. Claro, gente, eu não sou física quântica, eu odeio matemática, diga-se de passagem, mas ele me trouxe essa noção, porque o professor Amit é uma pessoa de renome muito respeitada no mundo inteiro, né? E um senhorzinho muito fofo, que dá vontade de abraçar. E ele me trouxe essa questão prática. Como trazer a física quântica para a sua vida? Aí, muitos dos meus questionamentos começaram a fazer sentido. Entendeu? E isso me reaproximou do divino, me reaproximou do invisível. Então, para a base. Legal, é o que a gente sempre fala. Na verdade, as pessoas também confundem, até os terapeutas, quando eles falam em expansão, mas, na verdade, como diz o nosso mentor Pai Joaquim, o tudo você já é. Só que as pessoas acham que você tem que expandir, você tem que buscar. Não, a ideia é que você reintegre. É integração, não expansão. Você não vai, você volta, porque tudo você já é. É que nem ele fala sobre luz e sombra. A luz você já é. Então, o que você tem? O grande aprendizado está onde? Na sombra. É ali onde está todo o teu conhecimento. O autoconhecimento, sim, ele também tem na luz. Mas a sua busca terra a terra é na sombra. Por isso que é perigoso, muitas vezes, a pessoa... que um outro conceito que ele fala, não adianta você buscar o curso avançado se você nunca nem entendeu o básico. E o nosso ego, a gente quer curso de expansão, e você vê, mas a pessoa, como ser humano, ela está sempre com problema, mas ela não para de fazer curso. Por quê? Porque ela nunca entendeu o curso 1, o básico, as energias primordiais do universo. E você sabe que isso, a meu ver, isso que você está falando, ele só ratifica todo um condicionamento que a gente sofre desde de criança, né, desde sempre, que é de achar que a resposta vem de fora para dentro. Sim. Então, porque a gente, quando está no papel de vítima das circunstâncias, a gente fica esperando algum salvador, seja ele qual for. E aí piora. E aí você busca num curso, numa formação, num professor, num mestre, num guru, justamente as respostas. Que ele que venha de fora para dentro. De novo, você está no lugar de vítima, de impotente. Mas quando você retoma o teu poder pessoal, você sai desse papel. E aí você vai para exatamente o que você está falando. Descobrir que as respostas já estão na gente. E que, às vezes, o silêncio não é expansão, tudo que você precisa. É integração. Sim. Integração, gostei. Gostei. Mas é porque a gente fala assim, isso é um clichê, né? As respostas estão em você. Mas quando a gente é muito racional e a gente ouve isso, eu me lembro que me dava até uma certa raiva. Não, mas como que estão em mim? Porque eu não estou achando que não sei o quê, né? Porque você não consegue silenciar, né? A gente tem um curso que é o SIM, né? Sabedoria de Inteligência Multidimensional. E são vários módulos, né? Vários
4 níveis. E um desses níveis, que é o terceiro nível, trabalha justamente a criança. E a criança, então, esse trabalho da criança, ele sempre trabalha numa tríade. Então, é sentir, silenciar e crescer. Na verdade, é o crescer não de expandir, mas você cresce retornando a você. Porque onde está a sua criança? Na luz ou na sombra? Exatamente, eu diria que está inclusive nos dois, né? Porque somos seres duais. Seres duais. Mas eu vou pegar uma coisa que você falou, juntando com um gancho que você trouxe. Eu apresentei um talk show num evento da Meire Yamaguchi, aqui em São Paulo. E o Toshio Rama Toshio trabalha com frequências, né? De som, enfim. Trabalho muito legal. E viu que eu falei que eu gosto de dar crédito? E o Toshio falou uma coisa que eu adorei, que ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, a gente fala muito em expansão da consciência, mas está na hora de expandir para dentro. Você trouxe a palavra integração, eu achei bem legal, assim. E na hora, eu sou muito, né, de movimento, parece que sou neta de italiano, mas não sou de português, mas eu fiz assim, é verdade, a palavra expansão me remete toda vez que eu penso a esse movimento. Mas você pode fazer esse movimento internamente também. Sim. Você tem como expandir a conversa interior, você tem como expandir o silêncio, você tem como expandir, né, o teu contato com o teu eu superior, você tem como expandir tudo isso para dentro. Né? Eu gostei da integração. Eu vou acoplar a integração a essa. Na verdade, a gente sempre fala, existem algumas chaves primordiais, né? O quebra-cabeça básico ali, um deles é a criança, outro deles são as emoções, são várias chaves primordiais. Porque não adianta você também fazer essa ilusão de você expandir, porque muitas vezes você está saindo ao invés de estar voltando. Então você começa a ficar mais longe. É uma fuga, né? É uma fuga. Só que então, esse curso básico, uma delas, chaves primordiais é a emoção. Essa é uma das grandes atenções, até como espírita, que nós fazemos muito essa parte, que é até a parte da Daniela. Se você não tem essa parte controlada, essa é a grande porta da sua vida, sempre será. Porque ela interfere até nas suas probabilidades da parte mundana, como da sua parte espiritual. Uhum. Porque se eu não tenho emoção, eu não consigo me conectar com ninguém, porque isso é frequência. Como você está falando, como uma pessoa que estuda frequência, uma pessoa que se conecta com frequência e incorporação, é a mesma coisa. Como é que eu posso me conectar a alguém se eu não trabalho nisso? Como é que eu posso me conectar ou estar alinhado com uma consciência cósmica se eu não consigo nem lidar com meus problemas mundanos, nem com as minhas emoções, com os meus medos? Como é que eu posso falar que eu estou me conectando? Isso é para mim, isso é uma mera ilusão. Eu me conecto com um ser multidimensional, mas eu não consigo nem lidar com meus problemas mundanos. E tu quer se conectar? Como o Pai Joaquim fala, você está numa escola da vida, da carne, não do espírito. Então você não tem que também ficar só lá, porque como para nós, quanto mais você aterra, porque o momento é aqui, quanto mais você aterra, mais você expande. Então quanto mais você vem, mais você vai, porque o ir já está. Como eu falei, o tudo você já é. Uhum. A ideia é que você volte, isso é uma consequência. Porque a pessoa não, ela quer ir para fora, e ela se perde cada vez mais, entendeu? Que é um movimento muito interessante da Matrix, né? Que Sim, é exatamente total. o que querem de nós. É justamente que a gente fique distraído, né? E mas prestando atenção no que não importa e se desconectando dessas respostas. Mas onde está o perigo? Em grandes pessoas vai entrar naquilo que você divina. falou, que é o quê? Várias pessoas que estão aproveitando e surfar uma onda para vender uma imagem, fama, não sei o quê. Mas esses gurus estão despertando. Eu vou falar, eu mesma, que eu produzo eventos, eu faço lives, então eu estou muito com essas pessoas nos bastidores. Eu já sofri algumas decepções. Sim, a gente também. Decepções, várias. Sabe? Não sei se é decepções, porque eu não queria expectativa. Eu criava. Não. Ainda crio. Daniela mas cria crio também. Menos. Melhorou criava. muito. Muito. Expectativas tem que ter em mim ou em você, viu? Porque a gente é sociedade. Não, mas eu criava, assim, algumas expectativas. E isso também foi uma das coisas que me colocaram em várias situações para eu ver. Isso daí também foi uma grande lição que eu passei aí para crescer. Sim. Agora, só pegando o que vocês falaram da criança interior, eu acho tão legal. Eu já fiz vários trabalhos para minha criança interior, né? Porque é uma criança muito sofrida, né? E é muito interessante porque de vez em quando
eu acho, né, que finalmente ela já está curada, eu já acolhi, né, ela já entendeu que, ok, agora eu sou adulta, eu cuido de você, você não precisa mais sofrer, tá, beleza. Aí, de repente, aparece ela birrenta de novo, sabe? Em algum trabalho que eu faço, tá ela em sofrimento, eu falo, ai, Senhor, vamos nós cuidar dessa criança interior de novo. Porque é um processo, né? A cura, ela Espiral, acontece em uma espiral. E às vezes a gente espiral. faz um processo e acha, não, resolveu minha vida. Porque você sente um alívio tão grande, uma coisa, nossa, esse trabalho resolveu minha vida. E não, porque são várias camadas, né? São várias. Na terapia floral a gente usa muito o exemplo da cebola, né? Da cebola, Das cascas de cebola, que isso. você vai descascando até Então, você chegar aceita, onde precisa. e aceita que a cura ela é contínua, mas é a forma É um que processo, você vê. O que muda, que a gente sempre fala, a nova era, o que muda é automático, a sua percepção dos fatos. E quando você aceita, fica muito mais fácil. Aceitação. Isso é uma das chaves. Então, assim, curar a minha criança, isso é um processo. E vai ter até eu morrer. E vai ter depois também, e vai ter depois. Isso é uma evolução contínua. Não adianta você achar que, mas eu, que nem várias pessoas chegam lá, criança mimada birrenta que chega na nossa frente, e acha que em uma hora vai resolver todos os problemas da vida dela. Só que fala assim, mas você acredita em vidas passadas? Acredito. Fala, sério, meu? Então traga racionalidade. Você acredita que em uma hora a gente vai resolver todos os problemas dessa vida e de outras vidas? Qual que é a racionalidade dos fatos? Nenhuma. Não faz Por quê? sentido. Embora algumas pessoas consigam saltos quânticos, né? Mas e é umas porque curas... ela já estava na rota. É diferente. Isso é uma ordem natural do Não, fluxo. isso acontece. Às vezes a milagre. pessoa chega lá e, tipo, é um ajuste. Já chegou uma pessoa com câncer, fez uma sessão, curou. Exatamente. Uma sessão, entendeu? Uma sessão. Uma sessão. Curou um câncer. Um câncer. 3. Eu estava na promoção de 197. 197 é meu curso, terapeuta sem vergonha. E tem que aproveitar que é Terapeuta só sem no vergonha. lançamento. Números e valores. Tati, Oi, amor. vamos lá. Como que as pessoas que estão em casa, elas podem co-criar essa realidade? De uma forma muito rasa, né? Porque não existe... Primeiro, não existe uma receita de bolo, Sim. porque se tivesse, essa pessoa estaria arquimilionária e o mundo estaria feliz, né? Muito obrigado. Então, vamos lá. Primeiro, não existe uma receita de bolo. Mas existem passos, como eu falei antes, que são atalhos. Eu entendo que a primeira coisa é você se conhecer. Por isso eu acho que o autoconhecimento... Acho não, realmente, para mim, isso é uma verdade. Sim. Hoje é uma verdade absoluta. Pode ser que amanhã não seja mais devido à minha expansão de consciência. Mas hoje eu acredito que o primeiro movimento é você se conhecer. Uma vez que você se conheça, você precisa se acolher. Uma vez que você se acolha, você precisa aceitar. Uma vez que você se aceite, você precisa criar metas. E uma vez que você cria metas, você tem que partir para a ação. E na hora de partir para a ação, você tem que entender que parte do trabalho é seu e parte do trabalho é do universo. E aí você precisa confiar e entregar para que o universo faça parte dele, sem você ficar apegado. Entendendo que, muitas vezes, esse caminho pode ser muito diferente do que você está pensando. Olha, eu fiquei toda arrepiada. Sim. Muito diferente do que você está pensando. E aí você tem que dizer assim, ok, então tá, não entendi, mas vou entrar no fluxo. E deixar acontecer. E quando a gente entra no fluxo de fato, e você, como uma pessoa mental como eu, sabe o quanto isso é difícil, mas quando você entra no fluxo, é divertido. É divertida. As sincronicidades, os encontros. Espetacular. Não é? Eu acho divertido. Assim, eu acho super divertido. Entendeu? E aos poucos você começa a criar novas crenças positivas, novos paradigmas que vão se retroalimentando até um ponto que eu não cheguei ainda, mas eu estou chegando lá, eu percebo que está faltando pouco, de você só ver o lado bom da coisa. Sim. E sempre acreditar como você consegue, Marco. Eu ainda não consigo, mas eu percebo que está faltando muito pouco para eu chegar aí. Entendeu? Que aí é quando você fala, não, ok, o caminho foi mudado completamente, beleza, mas a vida está me levando para lá, é para lá que eu vou, e eu sei que coisas boas vão acontecer, eu sei que eu vou ser Sim. utilizada como Aí você vai entrar no curso nesse sim. caminho. É Você vai quando entrar no você curso entra em sim. rendição, né? Você entra em rendição. Acho que é resiliência. Eu usaria essa palavra. Mas eu aí acho que você é vai entrar resiliência. no nosso curso que a Dani estava falando, no nível 3, que nós estamos canalizando ele não está pronto ainda, porque ele está em etapas, e ele é novo, que é uma outra chave para nós. Que você falou, aí você entra em ação, mas aí a gente também abriu uma outra chave, que chama-se ritmo. Porque não adianta você dar movimento. A ideia é que o mais difícil é você dar ritmo. Ritmo, né? Você tem que manter a constância. Não adianta você fazer movimento. O movimento para. Porque o movimento também ele vai ter paredes. E o mais difícil é você quebrar, porque você vai ver que a gente tem uma linha que a gente vai até... É que nem emagrecer tanto. Aí você vai, cai de novo, vai de novo, vai de novo. Então, assim, o difícil é dar o ritmo.
Porque, na verdade, a grande conquista, ela tá lá no meio. Aí, quando você sai, que você fala, realmente, fala, nossa, é incrível. Mas em algum momento, você vai ter que entrar. Não adianta você fugir disso. E é o que a gente fala, isso é um código só seu. Só seu. Ninguém tem esse código. Esse grande acesso, esse código, ele é apenas seu. Você vai procurar fora, em curso, em não sei o quê, em terapia, em guias, em gurus, em mentores, em avatares, se conectar, você pode conectar com Buda, com Jesus. Ninguém vai dar esse código para você. Porque essa é a sua grande chave de evolução. Sabe o que é engraçado? Eu estou realmente achando que a minha mentoria vai vir antes, eu vou abrir vagas antes do tempo, porque todos os podcasts que eu tenho feito, eu tenho ido para falar do curso, e tudo do curso Terapeuta Sem Vergonha, e sempre vem para a mentoria do autoconhecimento. Muito interessante, agora que eu estou tendo esse insight. Quando você faz uma mentoria de autoconhecimento como a minha, e não sou a única no mercado, tem muita gente boa e comprometida, mas que a pessoa não está na linha... Ai, obrigada. Mas você não está na linha do coach, você está na linha do acolhimento, na linha da espontaneidade, de manter a autenticidade daquela pessoa, de descobrir quem ela é de verdade em essência, para ela que ela esteja alinhada ao propósito dela. Aí, as escolhas vão sendo mais fluidas e mais fáceis, entende? Porque... Obrigada. Ainda tem, mas está sendo tão gentil, vamos botar mais um pouquinho aí. A água é fluida. Aliás, olha, gente, eu não levo caneca de lugar nenhum, mas essa eu quero. Ai, a criança amou, essa caneca é linda demais. É muito linda. Custa 197. Vamos fazer a permuta pelo meu curso? Você falou antes que você queria, eu pergunto para você, meu curso por essa caneca? Claro que eu quero. Ah, não é da época de vocês, mas tinha um programa, na época que eu cantava, do Silvio Santos. Você entrava numa cabine e a criança botava um fone e ela ficava tocando música. E ele, do lado de fora, dizia assim, você quer essa bicicleta? Aí a luz acendia e a criança só tinha que dizer sim ou não, mas ela não sabia o que era que ela estava dizendo sim ou não. Então, tinha umas trocas meio bizarras, tipo, a pessoa trocava uma bicicleta por um chiclete, sabe? Tinha umas coisas assim, então foi tipo isso agora aqui que tá rolando. Não, você pode levar, sim. Você pode levar. No próximo podcast eu tô com um copo de água. De água não, é um copo de vidro. De água ele é. Mas assim... Já é seu. É sério mesmo? Não, então tá, eu vou levar, eu levo da Dani. Ó, eu vou levar e quando eu estiver fazendo as minhas lives e tudo mais, eu vou falar, tá? Eu vou divulgar vocês. Agora você se comprometeu com algo sério. Não vou dizer que são em todas, mas eu vou levar. Ó, já tenho 2 talk shows que eu vou fazer agora em São Paulo, que eu vou gravar aqui em São Paulo. Nesses 2 talk shows, eu estarei com a sua caneca. Tá, e vou passar várias resenhas que você vai ter que fazer. Cuidado que essa mão aqui é pesada, hein? Promessinha. Mas lá. Então, o que eu entendo é isso, sabe? Quando você vai só para a coisa do coach, sem estar alinhado com quem você é de verdade, você vai gastar uma energia, um tempo e um dinheiro enorme que, na verdade, acaba aumentando a tua frustração. Porque você fala, cara, mas eu fiz tudo aquilo e não estou feliz, ou fiz tudo aquilo e não deu certo. Agora, quando está alinhado com quem... Eu tenho uma mentorada que hoje em dia, inclusive, é minha amiga e minha assistente, tá? De produção e tudo mais, a Dani. Que é autista, inclusive descobriu o autismo agora há pouco tempo, ela está dentro do espectro, e médio, assim, nível hard punk e tal, e funcionária pública. E ela veio para a mentoria, tipo assim, não sei o que eu faço da vida, eu estou infeliz e tal, mas não sei o que eu faço da vida, não sei o que, bababá. Cara, durante a mentoria, eu falo isso muito feliz. Durante a mentoria, ela foi se descobrindo, ela está atendendo com apometria, a agenda dela de apometria já está tão lotada que eu falei para ela, ela ainda precisa da segurança do serviço público. Sim. Tá? Mas daqui a pouco ela vai pedir exoneração, alguma coisa assim. Porque estranho, Daniel. Acabei de pedir minha exoneração. Olha, porque a agenda dela de apometria está crescendo tanto e ela está tão feliz e ela está sorrindo, ela não era assim. E ela outro dia falou para mim, Tati, eu encontrei com uma amiga que não me via há muito tempo. E, Dani, quando você assistir esse podcast, escreve aqui no comentário que é verdade que você existe. Ela falou assim, eu encontrei com uma amiga há muito tempo, ela falou assim, o que aconteceu com você que você está tão diferente? Aí ela falou, melhorei ou piorei? Não, você melhorou muito. Quem é essa pessoa que eu não estou reconhecendo? Sim. Por quê? Porque é uma questão de alinhamento. Mas para isso você precisa ter alguém te ajudando com esse olhar acolhedor. E aí eu volto para minha criança. A minha criança sempre busca acolhimento. Obrigado. Por que você fala isso para ela? Não, eu fui o acolhedor. Mas você precisa desse acolhimento, entendeu? E como eu preciso acolher sempre a minha criança, então eu tenho muita simpatia
pelo outro, sabe? E eu busco sempre acolher. Então, é um processo, na verdade, Sim, é um né? processo. E eu sempre falo, não estou aqui ditando regra, não, porque quem me acompanha no meu canal do YouTube sabe Sim. o quanto eu abro, assim, as minhas dificuldades, as minhas, sabe? Eu não fico naquela assim, mas... Isso não é regra, é só verdade. Se eu sou mentora de autoconhecimento, eu não posso mostrar que eu estou em dúvida sobre a vida, Não, porque que eu nós acordei temos mal-humorada, que eu vulnerabilidades. estou em crise Não. existencial. Não, eu falo. Porque isso é fake, né? É uma coisa fake, porque todo mundo, por mais que você está expandido e tal, você tem Por isso esses não- momentos, por isso né? que você não momentos de pode- vulnerabilidade. Isso leva à credibilidade, da pessoa. de Você não autenticidade. pode colocar certos pedigrees, que é uma mentira. Como assim? Porque várias pessoas colocam alguns pedigrees, né? Que eu sou. Eu não vou falar alguns, porque senão vão pensar em algumas pessoas específicas. Tá, mas, depois você mui- me fala em off. Eu não pesquei. mas quando você Eu não se pesquei. coloca um pedigree X, é uma mentira, porque você, como um ser humano, você não sustenta aquilo. Porque nos bastidores você também tem os seus medos, suas fraquezas. Por isso que a ideia de ser humano. Se você é tão mega, você nem deveria estar aqui. Mas a ideia, qual que é a ideia? Porque senão é ego. Qual que é a ideia? É que alguma parte minha, ela terá que ser curada por você. E vice-versa. É uma troca. Tudo é uma troca. Sim. Vai ter uma chave que... Porque tem pontos cegos que a gente não consegue observar Sim. na gente. E nem sempre é uma troca unilateral, né? Às vezes eu Sim. faço por você e alguém vai fazer por Total. mim, né? Mas Isso aí. Não mas necessariamente. é Por uma isso é tão teia. importante não esperar do outro aquilo que você está fazendo Isso. para ele, mas esperar que o universo faça esse movimento, porque Sim. esse movimento é feito. Sim. Você falou do ego. A minha madrinha, ó, eu dando crédito de novo, eu sempre dou. Minha madrinha, ela é psicóloga. Minha tia e minha madrinha. E meu ego é muito forte. Tá bem domesticado agora, mas assim, é não muito tá aí, forte. não. É. E É aí, verdade. sério? Sério? Ai, que bom. Tem ego? Não, ego tem. Mas Tem esse que ter, tem que ter, tem que Mas ter. não esse ego de embate. Ai, que eu vou bom, te cortar fico mais muito ainda feliz. agora. Fico muito feliz que então já não esteja nem, né? E aí minha madrinha uma vez me deu um exemplo que eu achei sensacional. E ela fala assim, quando você sentir que está fora do controle, teu ego, você pensa nele como um cachorro mal educado. Aí você fala assim, Totó, senta. Totó, junto. E aí eu levo isso para as minhas mentorias e uso isso muito no meu canal. As pessoas até brincam. Às vezes eu faço alguma coisa e Totó, senta. Tipo, olha o ego, né? Porque ele é muito importante para a gente estar aqui na terceira dimensão. Ele faz parte do nosso aprendizado e da nossa experiência. A gente não pode demonizar o ego. Não. Mas a gente tem que entender que o ego é o que nos prende à Matrix. Sim. Para a gente conseguir ser livre e voltar a se reconectar com a nossa fonte e servir ao nosso propósito, a gente tem que estar no controle e não o ego. Sim. Então, essa imagem do Totó senta, Totó junto, Mas ele para é uma, mim é mas sensacional. então, eu até falo pra Dani, pra gente ter chegado onde a gente chegou, eu tenho certeza que eu já passei, e ela também, pelo ego, nesse sentido. Porque você consegue ter a percepção também de várias pessoas famosas nesse ramo, que eles estão totalmente travados, e aquilo é muito claro e evidente que aquilo é uma armadilha. E a pessoa acha que ele está surfando uma onda gigante, porque ele está mega conectado, e não é, muito claro. Ele está totalmente perdido. Pessoas que a gente teve oportunidades de participar de eventos que se dizem mega conectados e com isso e com aquilo, e é totalmente fake. Fake por quê? Fake de alguém como nós, que chegamos com humildade em todos os lugares que a gente vai, tá? Entre chinela havaiana e sai de chinela havaiana, a gente não precisa se vestir com vários trajes para mostrar que chegamos no lugar. E você, quando está perto daquela pessoa, próximo daquela pessoa que está vendendo algo, se colocando em algo, ou estendendo a mão, mostrando um poder, e você está lá, e realmente não sai nada dali. É puro ego e é pura ilusão. Então, vende algo que não existe. E você, tanto é que é uma coisa que eu sempre aprendi, até no meu mundo espiritual, eu trabalhei muitos anos em terreiro. O médium que está ali todo aprumado, cheio de coisas e guias e colares, tal, lá, querendo chamar atenção, é o que menos está fazendo. E aquele pretinho velho que está ali, sujinho, lá no canto, está segurando todo o trabalho espiritual. E quase sempre é assim. Eu digo assim, como é que você sabe que passou pelo ego? Quando você teve na sua mão tudo aquilo que você quer mundano, dinheiro, fama, poder, não importa, tudo esteve em você. Mas o seu caráter e a sua índole não mudou em nada. Eu falo isso por mim, e quem me conhece. Eu já tive dinheiro, já tive empresa forte em Santos, várias coisas de ter o que eu queria, tipo assim, de grana, carro, mulher.
meu caráter e minha índole não mudaram em nada, em nada. E eu não mudei meus movimentos por nada disso. Pelo contrário, eu continuava andando com a minha Havaiana e de bicicleta. Isso não mudou em nada. Eu não usei isso em movimento. Chegou tudo e eu continuei no meu ritmo. Né? Então, assim, eu também sei que para você chegar num patamar X espiritual, essa armadilha, ela também vem. A subida tá cheio de armadilha. E tem um monte de pessoas, supostamente, que estão famosas em números, não em valores, porque a rede social e a mídia social está presa em números. Tanto que o perigo que a gente fala, quando você menciona algo aqui, você só olha em números. Ah, quantas visualizações teve? Mas você não pensa que vai chegar direto numa alma, numa mente, numa emoção que está na casa dela. E quanto que aquilo que você falou, ela pode comprar, porque ela te idolatra, ou ela vê você como X, como vou falar pedigree, mas vou travar de novo. E aquilo ela compra, e aquilo pode mudar totalmente uma rota. E você imagina você ter 5.000 pessoas vendo aquilo, e que 300 compram aquela ideia totalmente errônea. É muita responsabilidade. Não, errônea. Irresponsabilidade. Imagina o tamanho. Não, você imagina esse karma de mídia social que está gerando para essas pessoas. Porque ele muda 300 pessoas de uma vez só, a rota. E você falou bem. Quando você está aprisionado nos números, você está aprisionado na Matrix. Sim. Que é a ilusão. Que é a ilusão. Sim. Nada mais do que isso. Sim. Porque a vida, o divino, é qualitativo, não é quantitativo. Né? Agora, é um movimento muito difícil, porque a gente é, desde sempre, condicionado a buscar o resultado. O resultado. O sucesso, a performance. Só que o que é o sucesso para você? Né? Sim. Essa é uma pergunta que tem que existir. O que é o sucesso para você? Uma questão que você trouxe, que eu gosto de salientar... O meu é ser feliz. O seu é ser feliz? Eu tinha uma crença limitante que era: eu não posso ter dinheiro porque, se eu tiver, eu vou ser muito arrogante. Sim, muita gente tem isso. Era uma crença. Como eu não queria ser muito arrogante, eu tinha essa crença, que eu limpei no Theta Healing. Tá? Mas isso vem de novo da onde? Isso vem de fora para dentro. Isso vem justamente porque interessa ao sistema que a gente não seja próspero. Sim. Porque através da... Eu posso falar dessas coisas aqui? Tem problema? Pode. Sobre o pode falar. quê? Não, essas coisas de Matrix. Pode não sei o falar, quê. pode falar, Tá. não vai Porque bloquear. interessa ao sistema. Vai, porque, olha só, arrasa. gente, a liberdade A gente edita financeira... A liberdade financeira, como o próprio nome diz, é uma liberdade. Liberdade. Quando a gente está aprisionado... A prisão que a gente se coloca, ela não é só pelo consumismo, ela também é por não aceitar a prosperidade e a abundância que existe e é nossa por direito. Sim. Entende? Sim. Então, é uma linha muito tênue entre você cultuar a matéria e entre você usufruir da matéria. Porque estamos no nível de matéria. Sim. E o universo é próspero, o universo é abundante. Então, tá tudo bem. Sabe, hoje eu não tenho um apartamento próprio, hoje eu não tenho um carro, mas eu quero ter. Eu não tenho problema nenhum. Agora, qual é o carro que eu quero ter? Porque isso é um outro exemplo que eu acho muito interessante. Eu fiz vários cursos, porque a minha questão era prosperidade. Aí eu fiz vários cursos com bambambãs, pedigrees, tá? Vários cursos e tal, e aí dizia, ó, faz isso. Cara, eu fazia e não acontecia nada. E aí, quando você questiona, eles dizem assim para você, não, alguma coisa você não está fazendo direito, a culpa é sua, né? Não é do método. Aí eu falei assim, chegou uma hora que eu falei, sabe, quando você tem um insight, você vai dizer, peraí, porra, sabe? Não, Porque você a culpa se tornou. não é minha, caramba. Porque para ele você só se tornou um número. Exatamente, você sai de um curso para o outro, de uma mentoria para o outro. Sim. Né? Há um conflito de interesses, ele não quer Sim. que você voe, né? Que você vá sozinho. Mas aí, enfim, eu sei que nesse movimento, eu estava vendo que eu estava cocriando uma casa. É um exemplo bobo, gente, mas que eu acho que ilustra muito isso. Estava cocriando uma casa, uma mansão, com não sei quantos quartos, com suíte, com não sei o quê, com não sei o quê. Aí depois eu falei assim, mas eu quero morar numa casa? Eu Uma morro de medo de mansão? inseto. Eu sou totalmente objetiva e prática. Mas você vai ter que limpar Para mim, depois. exatamente, vai dar um trabalho. Trabalho. Então eu falei assim, eu quero uma cobertura. Tá, mas aonde você quer uma cobertura? Então, assim, vem muito de fora para dentro. Sim. Claro que eu não ia cocriar nunca aquela casa, porque ela não fazia sentido para mim. Sim. Mas ela fazia sentido para quê? Para a Matrix. Sim. E quanto mais eu estou aprisionada em dívidas, em financiamentos, em compromissos, não sei o quê, mais eu estou... Olha só como uma coisa vai ligando a outra.
mais eu estou vibrando na tabela do David Hawkins lá embaixo, Sim. no medo, No na medo. incerteza, na culpa, na vergonha, e mais eu estou na pirâmide de Maslow, que eu amo, que eu aprendi na minha pós em marketing. Mas aí você vai entrar de novo na que é o quê? teoria. Na sobrevivência. Sobrevivência. Então, mas você vai Enquanto eu entrar estou na sobrevivência, eu não evoluo para nada. E pra para nada. chegar na espiritualidade, você tem que... Ó, tô arrepiada de novo. Você tem que evoluir isso tudo. Você tem que sair da sobrevivência. E você tá vendo de novo, você tá Então, indo pra e como- expansão, você tá indo pra expansão, mais uma vez, em outro contexto, em outro conceito, em outro tema, você tá indo pra expansão de novo e não pra integração. Porque eles estão jogando você lá pra longe, né? Que você sabe a dificuldade que é. E você vai ver que várias pessoas que chegaram até lá, caras bons e humildes que eu já vi, assim, que eu gosto, o cara fala, meu, eu mudei totalmente a minha vida pra chegar aqui onde o cara falou que eu tinha que chegar. Eu cheguei. Valeu a pena? Não. Não. Não vale a pena, porque eu perdi o meu tempo, o meu conhecimento, o meu tempo, a minha saúde física, mental, destruí tudo pra chegar lá e tal. Eu cheguei, mas não valeu a pena, cara. Mas não é porque valeu. não estava alinhado ao propósito. Quando está alinhado ao propósito... Flui. Flui. Sim. E o dinheiro vai ser uma consequência. Sim, mas isso Cara, a gente é um discute movimento muito tão lá. bonito. A gente discute muito lá, por exemplo, assim, mesmo as pessoas que, como que você pode ter um acesso multidimensional e estar conectado com os seus mentores se tuas contas básicas não estão pagas? Como que eu posso atender uma pessoa e atender bem, com qualidade, se eu estou preocupado se eu vou pagar meu aluguel ou não, entendeu? Porque eu estou te vendo como, tipo, o valor do meu aluguel, eu não estou te vendo como ser humano que você ser pode humano, ajudar. te entregar É. um valor. Eu estou te vendo como um número que vai pagar aquilo ali. Então a gente discute muito sobre isso, porque quanto mais aterrado você está, que isso é uma das coisas que a gente, dos ganchos que a gente dá, quanto mais Nossa aterrado identidade. identidade, quanto mais aterrado você está, mais acesso multidimensional você tem. Porque você consegue verticalizar, né? Você consegue subir, porque você não está preocupado. É. E a gente tem que usufruir sim, a gente tem que ter muito dinheiro sim, para ter essa descentralização do dinheiro, para que a gente possa trabalhar sossegado. Até quando Porque você aí entra no você está aspecto- criando a partir da alegria, Você não da entra- necessidade. você entra no aspecto mediúnico Exatamente, falou até. tudo. Você está criando a partir da alegria. E não da necessidade. Quando você está na necessidade, você vai estar sempre vibrando aonde? Na escassez. Na falta. Quando você está vibrando na alegria, você está vibrando aonde? Na gratidão, que é o Sim. quê? Prosperidade. Sim. Né? É sensacional. A Aí gratidão- tudo flui, a tudo sincronicidade. Então, mas a começa gratidão, tudo ela acontecer. tá alinhada com a perspectiva, porque você vai ver de uma forma diferente tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é e aquilo que você se formou. Eu acho que ela está alinhada com a fé, não necessariamente uma fé religiosa. Não Não, vejo é, isso. não religiosa. Mas com a fé, com a confiança. Confiança. Né? Sim. Eu penso assim, eu sinto dessa forma, mas enfim, é meu ponto de vista hoje. Mas, Tati, então amanhã vamos pode falar... ser diferente. Vamos falar uma coisa que você tocou agora, confiança, né? Então, como que as pessoas, elas estão ali, co-criando, elas estão pensando, estão sentindo, estão agindo, como que elas, se você pudesse trazer algo assim, como que elas pudessem confiar? Como que elas confiam que aquilo vai se concretizar, vai materializar? Olha, boa pergunta e muito difícil de responder, porque, de novo, não tem uma fórmula pronta. Eu Sim. acho que isso depende muito do caminho que cada um está trilhando. Para mim, foi na base da porrada. Tipo, insiste aqui, insiste aqui, insiste aqui, não dá certo, uma hora você fala, minha filha, então tá ok, já insisti, nada deu certo, também não faço mais. O meu movimento é esse, de fazer demais. Tem o outro que faz de menos, né? faz Por de isso que eu menos. falei, não existe uma fórmula pronta. Mas, de novo, eu volto ao autoconhecimento. Sim. Porque quando você se conhece um pouco mais, quando você... Porque, olha só que interessante, vou linkar você com o que você falou antes, Marco. O que a Dani falou agora. Quando você está justamente fazendo esse autoconhecimento, você está olhando para onde? Você está olhando para dentro. Pra dentro. Entendeu? E aí você vai descobrir como é que você confia, como é que você chega lá. Eu não sei, para cada um é uma forma, né? Eu honestamente espero que seja pelo amor, que não seja pela dor, mas às vezes vai ser pela dor. Vai ser pela dor. O fato é que se você não confiar, e esse confiar é muito amplo, é confiar em quê? Mas ele Confiar pode ser no- pela no dor, não tem problema ser imprevisível. pela dor. O problema é quanto... Não, eu tô falando assim... Sim, Eu mas acho que a gente está caminhando para Pra ser não pelo ser pela sua amor. pressão. Não, mas eu vou dar um é. adendo aqui, tá? Isso, o nosso momento atual hoje, ele pega a dor. É raro são as pessoas que já estão trabalhando Sim, só pelo amor. sim. Mas o intermediário de tudo isso, para mim, o que que é? É o tempo que você fica na dor. Porque você pode receber a dor. Somos nós. Ah, vocês então não sentem hipocrisia? Eu senti pra caramba. Só que a diferença é você entender. Tá? A gente está passando por momentos atuais de dor. E aí você
integra aquilo, você atualiza o sistema, entende. Tá, eu tenho uma dor. Por quê? Por isso. Ok, qual que é o meu movimento que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso. Então vai. Dá medo? Tô com... Então eu vou mesmo assim. Então vá. Então, é o quanto você... Porque aí, o que acontece? Quando chega a dor, sempre vai bater na criança. Então, assim, a criança vem, se fecha toda, ou você sobe, ou um momento de oportunidade de você trazer esse empoderamento dessa mulher de força, porque ela vai chegar também, ou para você receber, para você ver sua fraqueza, ou a percepção para você reconhecer o seu tamanho e a sua força. Tudo é uma percepção. Então, isso também vai mudando o caminho da dor. Ok, a dor chegou, então, para mim, é para eu demonstrar a fraqueza. Mesmo que a primeira instância, o que eu faço? Eu mando todo mundo para aquele lugar, chuto tudo, tomo um porre, tá, mas na segunda-feira eu tô lá renovado e falo, sim, agora eu vou lá para onde eu vou. Mas você percebe que isso tudo que você falou se resume a uma palavra? Autoconhecimento. Sim. Por isso que eu sou tão apaixonada, E não me entendeu? fale que é clichê. Se é clichê é porque a gente não consegue entender. Tem que ficar repetindo. Para criança... E as pessoas buscam a resposta, assim, você primeiro precisa passar pelo autoconhecimento. Para depois... Aí você vai e compra um curso que te oferece a resposta, o outro a resposta, o outro a resposta. Tá, mas se você não fizer a pergunta certa, essas respostas não farão sentido para você. Sim. Então, é o autoconhecimento. Você sabe que sábado... A gente vai e volta ao autoconhecimento. No mesmo vai lugar. E volta ao autoconhecimento. Sábado a gente estava num trabalho espiritual. E aí eu fazia a pergunta e eu mesmo respondia. E aí o pai Joaquim falou para mim assim, mas por que tu pergunta se você sabe a resposta? Não, porque eu quero uma validação, né? Porque a gente quer, a criança, ela quer... Não, tá certo, vai por aí. Parabéns, está certo, né? Não, eu ainda preciso muito do reconhecimento. Muito. Sabe, assim, mas eu quero... é uma necessidade humana, mas né? aí é que tá. Eu entendo que pra gente chegar na Eu neutra... te reconheço. Muito obrigada. Você me reconhece? Eu te reconheço. Obrigado. O que eu acho? Eu acho que enquanto você precisa desse reconhecimento, como ainda é meu caso hoje em dia, veja bem, eu já percebo isso, eu já acolho isso, já aceito isso. Ainda não consegui mudar. Mas aquelas etapazinhas iniciais da minha receitinha super básica já foram check, né? Já foram preenchidas. Mas, assim, eu entendo que o nosso caminho de evolução é buscar a neutralidade, é sair dessa dualidade, dessa dicotomia, essa coisa de paralelismo, sei lá, que a gente vive, né? De dualidade mesmo. Então, é buscar esse equilíbrio da balança, buscar a neutralidade. Quando eu ainda preciso do tapinha nas costas, é porque também a crítica do outro ainda também me incomoda. Sim. Então, não é bacana. Então, eu quero chegar num momento em que o tapinha nas costas não seja importante, assim como não vai ser também a crítica do outro. Porque eu estou tão segura do que eu estou fazendo e estou tão alinhada com quem eu sou que não me importa E o pior é quando a opinião do outro. Então, mas o pior é quando o outro é do seu núcleo, do seu convívio, do seu núcleo familiar. Ai, Isso terrível, pesa, é horrível. É terrível. É porque tem o fator emocional, né? Mais forte, né? A dependência emocional. Por isso que a chave é a emoção. Porque você vê, você está no foco, mas tudo vai pegar na porta da emoção. Essa é a grande chave. E essa para mim, a maior de todas aqui, nessa dimensão, é a emoção. Quando gente veio para cá para isso, né? Quando a graça do planeta Terra é essa. A graça do planeta é essa. É emoção. A pessoa enquanto nós estávamos em Arcturus ou nas Pleiades, mas você não tinha dualidade. Não tinha essa emoção. Não tinha essa emoção. E a mesma coisa achada que muita gente... todo mundo Spock, né? Muitas entidades falam, mas a pessoa até para ir com uma entidade, falar com uma entidade, ela quer que ela fique acariciando a criança ou o ego dela, e a entidade, muitas vezes, ela é direta e reta. Mas não é isso que eu quero. Não, mas é isso que você tem que escutar. Porque para ele não tem a dualidade, é simplesmente um fato. É isso que você o teu precisa. caminho é esse. É o que você precisa, Sim, né? Assuma não é o que você quer. Então, e aí quando você quer, você está na criança birrenta. Sim. Quando você aceita o que você precisa, você está no Porque adulto você não... sábio. O adulto Porque sábio. ninguém quer assumir a responsabilidade. E a gente oscila muito também. Oscila. Eu acho que o que é o mais importante, a gente vai oscilar. Porque isso faz parte do ser humano. Mas a gente ter a percepção de que a gente está naquela posição e aí você sai rapidamente. Opa, tô aqui de novo, então eu tenho que sair. Aí você vem para o observador. E tem uma questão também de humildade. Quando eu estava vindo para cá, eu adoro conversar com os taxistas. Aí eu estava conversando com um taxista, muita gente boa. Quando eu estava vindo para cá, aí eu falei exatamente isso para ele. Às vezes, ele estava falando de política. Aliás, todo taxista adora falar de política. É um barato. Eu aproveito porque eu estou alienada, não sei mesmo o que está acontecendo, aí eu fico atualizada.
E aí a gente estava falando e eu falei para ele, mas olha que legal, quando você pode não sentir a necessidade de impor a sua opinião, né? Quando você pode ouvir o outro de fato, né? Quando você ouve, você está ali, é uma escuta ativa, né? De fato, você está ouvindo o outro. E quando você pode até mudar o seu ponto de vista em função do outro. Gente, isso é lindo. Total. Isso é lindo. Isso é não ter ego. Eu falo... então eu estou melhorando. Eu falo muito isso no meu canal, sabe? Eu falo assim, hoje, para mim, isso faz sentido. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui a um ano, a Tatiana de daqui a um ano, provavelmente vai estar com outra opinião. outra que opinião. bom, porque eu vou estar evoluindo. Sim. Entendeu? E eu ouço, isso é uma qualidade que eu tenho desde sempre, tá? Eu sei ouvir o outro. E eu não tenho problema nenhum em reconhecer quando eu erro, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpas quando eu faço alguma cagada, entendeu? Não tem problema nenhum. E isso eu acho que me ajuda também, sabe? Porque vai me mantendo mais pé no chão. Talvez aí o ego esteja sendo trabalhado, Total. não sei. Agora eu tô falando com você, tô E tendo esse antigamente, lá insight. nos primórdios dos avós, que tudo era imposto porque é mais velho e tu tinha que escutar aquilo. É horrível. Isso é a mesma coisa em centro espírita e tal, que eu trabalhei. Às vezes você via um médium, eu como trabalhei, falo sempre muito na Umbanda, porque foi onde eu tive minha formação. Você via um pai pequeno ali, segurando a mão de dando um conselho, falando algo para um médium novato. Só que se você olhasse na outra perspectiva de frequência energética espiritual, aquele moleque novo, ele era um colosso para aquele cara que estava com 79 guias. E aquele cara achava que ele era autoridade de falar e não ouvir nada, que muitas vezes falava, cara, mas o cara acabou de falar um negócio pra tu irado, velho, e tu não vai pegar aquilo. E se você vê na outra perspectiva... Isso é de uma soberba, né? Então, sim, por isso foi um dos meus movimentos que quando eu cheguei no topo da Umbanda, eu saí. Era uma proposta minha, porque eu não queria ficar ancorado no poder, no ego, nada daquilo. Então, minha proposta era o quê? Vai até o final. Quando tu bater, que sai. Então, eu não usufruir daquela energia, tipo, cheguei. Agora aqui eu sou o cara. Isso aí, entendeu? Porque tem esse movimento. Isso é uma outra falácia também, né? Que é muito vendida por esses gurus e tudo mais. Porque o que vai levar a gente para a quinta dimensão é o nosso padrão vibracional. Ele não está necessariamente condicionado ao nosso padrão intelectual. Sim. Então, você pode ter uma pessoa humilde, Sim. que não tem a metade da informação que nós temos, que não fez um curso sequer na vida, só que ela vibra amor. Sim. Ela já está na quinta dimensão. Ela já está vivendo lá. Você voltou para o início do nosso podcast. Não adianta você ter o curso avançado se você não tem o curso básico. Amor, amor e amor. Teoria do Pai Joaquim. Você tem 3 energias a serem trabalhadas. Amor, amor e amor. Então, como é que... E não é esse amor apeguento, né, da terceira dimensão. Não. É o amor... O que é o amor incondicional? Ele é sem preconceitos. É um amor respeitoso. É um amor fraternal. Sim. Sem interesse de barganha. Sim, exatamente. Então me fala como é que antigamente, que não tinha nada disso, celular, tecnologia, a facilidade em se conectar com o conhecimento, como é que lá os nossos ancestrais, as benzedeiras, arrasavam demais sem nada, só com amor, fé e 2 galinhos na cabeça ali e curava tudo. É verdade. Porque lá ela sincera e honesta e simplesmente conectada. Conectada. O básico, Conectada. pé sujo, pé na terra e uma graminha na cabeça, transformava a tua vida. Porque esse é o tal do vós sois deuses, né? Sim. Que Jesus falou e que algumas pessoas também... todos nós somos deuses. Sim, nós temos uma centelha divina que pode tudo. O problema é que a gente foi... eu uso muito o exemplo que assim, a gente nasce com... Sabe aquela tela da configuração do celular? A gente nasce com tudo on, tudo ligado. Aí você vai vivendo, né? Você começa no teu núcleo familiar, depois o seu núcleo da comunidade, escola e tal, depois você vai para o mundo, né? E aí você vai botando off. Você vai se desconectando de tudo que você tinha, que era de divino dentro de você. E aí você não consegue mais fazer um milagre. Mas todos nós podemos. Sim. Só que, para isso, a gente precisa estar completamente alinhado com a fonte. Sim. E não dá, o nosso canal está sempre sujo. Está sempre cheio de ruído. Né? Então, aí fica muito difícil. Por isso que você falou mais uma chave, que é a criança. Porque como o Joãozinho mesmo fala... Por que uma pessoa, uma vez ele falou isso, que é uma história que eu adoro. Uma mulher de 60 anos, ele tem 4 anos, diz a teoria da autista, ainda dela fala que ele é autista. Tem 4 anos, o Herê, é o da festa da Jujuba, que a gente falou aqui no início. Uma vez ele falou isso, você tem 60 anos e você está se consultando com uma criança de 4?
é estranho isso, né? Ele falou, por quê? Ela falou, não sei, porque ninguém traz racionalidade. Então, ele falou que a diferença é que você envelheceu e eu cresci. Então, você percebe o quê? Que a gente está sempre preso na criança. A gente só envelhece. E as questões do off, 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 é porque você começa na gestação de uma mãe que muitas vezes tem as questões emocionais dela e já passa para você. Aí você vem para o mundano. As questões do seu pai e da sua mãe vêm direto para você, porque são sua fonte primordial. Eles são seus ídolos até, sei lá, 18, 19, 20, que o mundo só pai e mãe, e eles têm as questões dele, vem tudo para você. Aí o mundo do bullying, da escola, do caos, não sei o quê, aí vem obrigação social, criar família, ter filho, não sei o quê, faculdade, tem que fazer tudo, doutorado, porque eu tenho que gerar meu pedigree, porque é uma competição absurda. Adorei a história do pedigree. Então, eu tenho que ter meu pedigree porque eu sou doutor, eu sou mestre. Aí você fala, ai meu Deus, eu não sou nada, eu tenho que ser alguma coisa. Aí você quer fazer qualquer faculdade para ser alguma coisa. Então, sua vida vira uma baita esculhambação. E aí, quando você fica velho, cansado, hoje em dia, graças a Deus, a gente está chegando ali no meio da idade e está conseguindo pegar. Porque antes, a pessoa fazia a rota toda fora dela, morria, porque ela assim... eu tenho que ser funcionário público para ter segurança. Porque você tem que ter segurança. Tá, mas tá aí a rota. Foi uma merda, mas mas agora eu tenho 70 anos e tenho segurança. Mas agora você não aproveita nada. E posso falar uma coisa? De novo, a gente volta às grandes mentiras que nos são ditas, né? Meu marido é funcionário público do Estado. Estudou pra caramba, se dedicou muito e, claro, teve todo o meu apoio, ou seja, a família inteira de quem estuda para um concurso público, ela é afetada. Não tem como, financeiramente, porque é muito dinheiro investido nos cursos, nas viagens e tal, para fazer as provas, emocionalmente, porque aquela pessoa fica extremamente dedicada ao que é. E aí, ok, né? Opa, vamos ter segurança. Aí o governo do Estado do Rio de Janeiro não paga o salário durante 2 anos? E aí? Como é que você fica? Então, não há segurança Não há segurança. nada. Nada. Isso, Em nada. Então, por isso, não há necessidade de você estar no controle. Agora, voltando a falar... Mas nada contra quem é funcionário público. Não, mas se aquilo meu te faz marido bem... gente. Não, meu pai graças a também ele, é. eu tô aqui agora. Não, mas ela Eu falo, ele por enquanto ainda é o meu patrocinador. Mas a gente fala no aspecto de Entendeu? felicidade. Se aquele é um caminho que te faz feliz, ok. Mas eu digo exatamente. quando você vai por diz uma obrigação quando você financeira. quando você está indo de novo pelo que Isso. a Matrix te vende. Agora, só pegando uma coisinha que você falou da criança interior, eu quero aproveitar para fazer um convite. Vamos lá. Porque eu estarei dia 27 de setembro, dia de São Cosme e São Damião. Olha. E não foi por acaso. Quer dizer, foi por acaso no sentido de que não foi racional, mas eu entendo que não foi por acaso. Estarei em Portugal, Olha, em que Lisboa, legal. e a minha palestra, na verdade, vai ser o meu talk show, vai ser justamente sobre a cura da criança interior. Olha. Como eu Legal. estou indo lá encontrar minha ancestralidade, eu não vou fazer a minha palestra normal, que é da cocriação da realidade. Eu vou estar fazendo essa palestra da cura da criança interior. Então, eu quero convidar todo mundo que é de Portugal, ou que é da Europa e fala português, enfim, dia 27 de setembro. Está na minha bio do Instagram, o link para vocês comprarem. Você, eu e mais 6 incríveis palestrantes. Legal. Brasil e mundo ali representados, só mulheres, hein? Olha que o poder vai estar lá, poder feminino vai estar lá, o sagrado feminino está bombando. Vou fazer, então, um talk show no início, vai ter lançamento de livro, não meu, mas de uma das palestrantes, vai ser bem legal. Então, quero convidar vocês de Portugal a estarem conosco dia 27 de setembro, em Lisboa, num evento presencial o dia inteiro, vai ser uma delícia receber vocês. Tati, deixa tuas redes, esse papo foi ótimo, mas aqui já tá as entidades cobrando a gente pra gente. As entidades estão aqui. As entidades... Acaba Não, o programa, ele passou, aqui, né? R$20 a mais. Deixa suas redes aí pra todo mundo. Bom, vamos lá. Eu quero convidar todos vocês para me seguirem no YouTube e para se inscreverem, porque ao contrário do Marco, que diz, é aquela lenga-lenga que todo mundo... Eu explico, gente. A gente precisa da inscrição de vocês e também do like e tudo mais, para que o algoritmo, que é da Matrix, entenda que aquilo é relevante, porque ele é viciado em números, e possa, então, levar a nossa mensagem a mais pessoas. Isso é fato, isso não é balela. Então, se você quer ajudar o mundo a despertar, não só participe assistindo podcasts edificantes como esses, os vídeos, os talk shows que eu tenho no meu canal, mas também se inscreva, ative a notificação, compartilhe, comente, dê o like, que você vai estar fazendo muito por esse movimento do despertar.
No YouTube eu sou Tati Pinheiro Oficial. No Insta eu sou Tati Pinheiro.oficial. E na minha bio tem o link do curso Os Terapeutas Sem Vergonha, que eu ajudo vocês a destravarem para poder gravar vídeo e fazer live e tudo mais. Tem também os eventos que eu estou produzindo, os eventos que eu estou como palestrante ou fazendo talk show, tá? E o meu site, que é uma novidade, que é o tatipinheiro.com.br, que tem um pouquinho disso tudo e ainda tem um e-book grátis com as dicas, um mini guia sobre cocriação da realidade para quem quiser se inscrever. Então, também está lá no meu site. É isso. Que legal, gente. Então, vão lá pro site. Aqui um presentinho da Renove, nosso patrocinador. Eu vou falar para aqui. você que você deu você deu uma viajada quando você falou de ego. Uau! Você deu uma viajada. Você é zero ego. Ai, que amor, E o nosso gente. livrinho do Pai Joaquim, Chaves da Sabedoria, nosso Ele, Pai novo Joaquim, ó. lançamento. Ele, Pai Delícia. Joaquim, para você Ai, muito andar aí obrigada. com os ensinamentos do Pai Joaquim. Ai, que amor, gente. Adorei. É um livro de coração. bolso. Vem cá, vocês podem autografar para mim? Claro, Porque claro. O Autografado? Pai Joaquim fica triste. Não, o Pai Joaquim não Ah, então fica. eu quero. Antes de ir embora, vocês... Ele vai Ai, autografar. gente, Renove, só Muito entrar aí nas obrigada. redes sociais. Gente, foi um prazer estar aqui com a Tati. A gente poderia ficar horas aqui, mas acabou aqui o nosso podcast. Terça-feira que vem a gente se encontra novamente aqui às 19 horas. Compartilhe com todo mundo aí esse programa para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos deixar um tchau ali? Marco Tchau, Aurélio? Daniela. Tchau. Tchau, gente. Daniela tá arrasando nos atendimentos. Tá arrasando.